Olá, alunos, como estão? Espero que estejam bem. Bom, essa aula aqui que eu venho gravar, tá certo? Por estarmos aqui nesse lockdown, estamos aqui fazendo as videoaulas para estar repassando alguns conteúdos para vocês, tá certo? Que, ademais, podemos estar revisando para não perdermos a, a prática, não é? Durante esse tempo de fechamento das instituições, tá certo? Então, essa videoaula, tá bom? É endereçada para o pessoal que está fazendo o Excel, tá certo? Então, hoje nós vamos estar focando nesse tipo de tabela aqui, tá certo? Sempre nas aulas, tá certo? Eu informo que o tipo de tabela, deixa eu só pegar aqui o meu marcador. Nas minhas aulas, tá certo? Eu sempre informo que o tipo de tabela que iremos usar, eu sempre mostro que será aqui. Deixa eu só pegar isso aqui para mostrar a vocês. Eu sempre busco mostrar, olha, prestem atenção nisso, certo? Estamos trabalhando em uma única planilha. E geralmente, quando a gente está fazendo uma única planilha, eu peço sempre que quando for produzir duas tabelas diferentes, certo? Veja que eu tenho aqui que é de vendas realizadas no ano passado, tá certo? E uma tabela de pagamentos. Então eu tenho duas tabelas aqui para serem confeccionadas, tá certo? E todas as duas estão relacionadas à empresa de materiais de construção FB, certo? Então, sempre recapitulando, sempre que vocês forem fazer uma planilha, isso é uma planilha aqui, tá certo? Essa área toda. Sempre que forem fazer uma planilha, e a planilha, se vai ter mais de uma tabela, isso vai depender se as tabelas estão relacionadas, tá certo? E essas duas tabelas vão se relacionar de certa forma aonde? Aqui, ó, na coluna de funcionários, tá vendo? Se vocês observarem, a coluna de funcionários da tabela de vendas e a coluna de funcionários da tabela de pagamentos são os mesmos funcionários, tá certo? Ou seja, algum relacionamento pode ser feito entre essas duas tabelas, tá bom? Então vamos dar início a essa construção. Eu vou seguir um passo a passo com vocês, tá certo? Porque eu quero mostrar a vocês algumas formatações que eu ainda não passei para vocês sobre a questão da tabela, tá certo? Então, deixa eu dar só uma ajeitada aqui, rapidinho. Muito bem. Voltando aqui, tá certo? De início, vamos abrir o programa do Excel, sempre utilizando o botão iniciar, tá certo? E se ele já estiver aqui na área de atalhos, ele vai estar aqui na frente. Caso não, é só clicar na lupa e pesquisar pelo Excel. Aqui está o aplicativo, vamos abri-lo. Pronto, maximizar aqui a tela. Vejam, de início, tá certo? A questão mais importante que eu sempre peço para vocês fazerem é marcar a área do espaço que vocês vão utilizar, tá certo? Por exemplo, lá naquele exemplo foi ótimo. Mas como exemplo daquelas tabelas que eu mostrei logo no início, podemos estar aqui, ó, marcando logo o título, que foi de A a J, se não me engano, deixa eu confirmar aqui. Aqui está, ó, de A a J, onde a gente deve marcar a área, tá certo? E o que é que você vai fazer? Já que nós sabemos assim, porque isso aqui é questão de planejamento. Vocês planejam a quantidade de tabelas que vocês querem fazer e vocês já delimitam a área de um título mestre, de um título central, que no caso aqui seria demarcar que são tabelas da empresa MJ de construção. Então vocês demarcam aqui, ó, vendo, de A1 até J1, vai na página inicial e utiliza o botão de mesclar e centralizar, tá vendo? Clicar na setinha e mesclar e centralizar que vamos ter aí. Caso ela passe de letra J, é só você marcar nas outras, tá certo? Mas a gente vai utilizar a letra J aqui, ó. Feito isso, como nós vamos utilizar o espaço da letra K por diante, vamos utilizar só até a letra J, vocês podem vir aqui em exibição, tá certo? E clicar no zoom de seleção, que você vai observar que só até a letra J é que vai ficar marcado, tá certo?
Ou seja, a gente deu um zoom na tela para que ele fique marcado só até a letra J, tá bom? Então vamos começar. Aqui na nossa primeira linha, tá certo? Vamos adicionar o texto que é da empresa FB. Empresa F. O símbolo do I de junção está em cima do 7, tá certo? Só apertar o Shift e o 7 do teclado. F e B. Material. FB, material de construção. Isso aí. Então vamos começar aqui a primeira tabela, tá certo? A partir da linha 3, tá bom? Observa que sempre que a gente houver, deixa eu só pegar aqui uma coisinha. Sempre que a gente tiver sempre que a gente tiver uma nova tabela, é sempre interessante a gente adicionar isso aqui, ó, que é o título da tabela. Por quê? Com o título da tabela, nós, seres humanos, tá certo? Quando estamos lendo, vamos identificar a tabela, certo? Feita. Que nem a gente fez aqui. A gente identificou com essa área aqui o espaço que vai ter, que a gente vai utilizar no nosso programa, tá certo? E veja, para o Excel, lembre-se que ele não reconhece o título de tabela. O que ele reconhece são cabeçalhos, ou seja, funcionário, venda do primeiro trimestre. Isso aqui, ó, são, tá certo? Aqui, ó, funcionário, venda do primeiro trimestre, venda de segundo trimestre, venda do terceiro, todas essas caixas que estão em cima, média anual, então todas elas que estão em cima das colunas são os serão os cabeçalhos de coluna, tá certo? Mas para o Excel não tem a leitura dos títulos. Vamos voltar aqui. Então vamos lá. A primeira tabela vai ser de A até F. Então de A3 vamos marcar até F3. Mesma coisa, mesclar e centralizar. E vamos inserir o título dessa tabela, que será vendas realizadas no ano passado. Vendas realizadas no ano passado. Vendas realizadas no ano passado. O outro será de H até J. Mesclar e centralizar. E esse é o pagamento. Tabela de pagamentos, tá vendo? Aqui vamos ser tabela de pagamentos. Certo? Mesma coisa que eu fiz aqui. Marquei de H até J e utilizei o botão mesclar e centralizar, tá certo? A mesma coisa que eu fiz. Muito bem. Aqui de início, tá certo? Na primeira coluna, coluna A, em A4, vamos adicionar aqui os funcionários. Olha o que aconteceu, ó. Escrevi funcionários e ele passou do quadrado. Quando isso acontecer, lembre-se de vir aqui, ó, colocar o mouse entre o A e o B, dar 2 cliques para ele automaticamente ajeitar os passos. Então, funcionários, vendas do primeiro trim. Como não precisamos escrever trimestre inteiro, podemos escrever trim. Quando isso acontecer aqui, ó, se ele ficar muito extenso, porque como a quantidade de informação que vamos colocar aqui para preencher a coluna de venda do trimestre não é tão grande, a gente não precisa deixar ele assim, ó. A gente não precisa deixar ele com esse tamanho todo aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar esse botãozinho aqui, ó, que fica em cima do mesclar centralizado, que é o quebra de texto automático. Feito isso, você diminui o espaço até o dó de vendas do. Olha aí, vai sumir. Ele sumiu, mas ele foi aqui para baixo, ó. Então, puxamos um pouquinho aqui, ó. Vendo? Vendas do. Aí a gente vai. Pronto, agora aí. Ele aparece. Daí é só marcar aqui a linha 4, deixar tudo centralizado, ó. Tá vendo? Alinhar ao meio e centralizado. Pronto. Então vamos para o próximo. Como aqui já é o venda de primeiro trimestre, o que é que a gente vamos utilizar? A gente vai utilizar o seguinte, ó.
a gente vai utilizar essa bordinha aqui mais grossa, que é a bordinha do auto-preenchimento. Porque já que são as mesmas palavras, a gente não precisa estar copiando tudo de novo. Só vamos trocar esse primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, primeiro, segundo, terceiro. E daí nós só vemos aqui e trocamos. Aqui é o... vamos ajeitar aqui o espaço, tá certo? Para ele ficar igual. Isso. Pronto. Agora. Então aqui não é mais o primeiro, 2 cliques dentro para trocar o número. 2 cliques nesse daqui também. Mais 2 cliques aqui também. E pronto. E esse último aqui será a média. Então, aqui está feita, certo? Já os títulos da nossa tabela. Já podemos marcar os dois, tá certo? Tanto o título, marcamos aqui de A3 para A4, porque a gente vai marcar tudo e vai inserir todas as bordas. Pronto, só para deixar marcadinho. Vamos inserir também aqui todas as bordas. Deixa eu alterar aqui o zoom de novo, porque a gente já utilizou muita coisa aqui. E marcar aqui também para inserir todas as bordas. Pronto. Deixa eu ver, vamos lá. Aqui em funcionário, tá certo? A gente vai colocar esses nomes aqui. Vocês aí no de vocês, tá certo? Quando vocês estiverem fazendo, vocês escrevem. Como o meu aqui já está pronto, eu só vou copiar a informação, certo? Para não perder tanto tempo. Copiei, vou levar lá para outra. Aí no de vocês dão pausa, tá certo? E digitam esse texto aqui. Maria, João, tal, a gente vai acabar no número 15. Deixa eu dar mais um zoom aqui para vocês verem a tabela por completo. Agora estamos vendo a tabela por completo. Vou lá de novo copiar os números que estamos aqui. Novamente vocês pausam o vídeo e escrevem os números que temos aqui, tá certo? Um simples preenchimento de tabela, nada mais. Pronto. Feito isso. Muito bem, aqui a gente já pode adicionar, tá certo? E na página inicial colocar novamente, eita, não é isso não. Novamente todas as bordas. Pronto. Aqui ó, vamos apenas colorir, tá certo? Para deixar uma forma mais visivelmente bonita. Então, clicamos aqui no título geral. Vamos introduzir um azulado. Vamos colocar esse azul aqui do meio. E vamos colocar a cor em amarelo. Não, amarelo. Pronto, em amarelo. Deixa eu escurecer mais esse azul. Pronto, agora ficou legal. Vamos deixar ele. Aliás, vamos fazer o seguinte. Cliquem nesse, tá vendo que tem uma setinha cinza aqui entre a letra A e o número 1? Cliquem nele que ele vai marcar toda a tabela. Daí vocês trocam o tipo de fonte para a fonte Arial, tá bom? Vocês vão ver que ele vai tudo ficar com espaço diferenciado. É só você dar 2 cliques aqui de novo, que ele automaticamente vai alterar o tamanho correto das coisas, tá certo? Então, 2 cliques aqui, aqui também e aqui. Que aí ele vai deixar o tamanho das células, tá certo? Tudo automaticamente medido. Ele não vai comer nenhuma palavra. Esses números aqui, tá certo? Deixem os números e os nomes, tá certo? Marca tudo aqui, ó, e deixa centralizado. Pronto. Esse título aqui, tá certo? Vamos manter a mesma formatação. Azul com amarelo. Pronto. Deixa eu ver como foi que eu deixei aqui. Parece que eu botei o mais claro. Foi. Botei o mais claro com o nome amarelo. Mas tudo bem, assim tá bom.
Vou colocar esse aqui, o azul, tá certo? Deixar o azul mais claro, que aí não fica repetitivo. E a cor que eu posso deixar preto mesmo. Pronto. E esse aqui a gente pode deixar em cinza. Por que é interessante a gente utilizar a questão das cores? A questão das cores serve para quando a gente for, por exemplo, fazer uma legenda sobre a tabela, vocês podem marcar lá, todo o espaço que tiver em cinza não deve ser alterado. Aí, por exemplo, aqui nos números, sei lá, aí você tem uma tabela que já tem escrito lá, destacado, né? Maria fez 51 vendas, aí tem lá no primeiro trimestre, aí vai, sei lá, vamos dizer que tem uma tabela lá e nessa outra tabela está descrevendo que a gente colocou, como é que chama? A gente descreveu lá, né? Foi 51 foi 10 vendas de carro, 10 vendas de moto, sei lá, uma tabela que eu estou descrevendo. Então o cara marca aqui e diz, ó, sei lá, vamos dizer aqui, marquei de amarelo, digo, ó, todos os valores que estão amarelos devem ser confirmados na tabela tal. Então as cores servem para a gente fazer, tá certo? A, justamente isso, você confirmar o dar uma legenda para sua tabela. Você pode dizer, olha, aqui está em cinza, escreve alguma coisa lá, sei lá, tal, certo? Então pronto, aqui está pronto. O que a gente pode fazer aqui agora? Veja, como é que ele está pedindo a média, né? Veja que aqui tem o número de média. Simplesmente vamos inserir, tá certo? A, a fórmula da média. Lembrando que a fórmula da média, tá certo? Sempre será igual e escrevemos o nome média. Lembre-se de sempre colocar o acento, senão ele não aceita a fórmula. Abre o parêntese, clica no primeiro valor e vejam, lembrem-se de observar que estamos na linha 5, olha. Estamos aqui na linha 5. Então, já que vamos escrever na linha 5, é a média de Maria. Então, escreveu igual média, abriu parêntese, clica no primeiro, coloca os dois pontos e clica no último valor. Fecha parêntese e dá Enter, tá certo? Repita esse processo em todas as células, tá certo? Eu vou dar uma pausa aqui enquanto eu escrevo em todos, só para ele não comer tanto espaço do vídeo, tá certo? Já já eu volto. Pronto, pessoal, retornei, tá certo? Aqui já estão todas as médias escritas. Vocês vão observar aqui, ó, na fórmula de média, tá vendo? Tá todas as fórmulas escritas. Então, feito isso, tá bom? Você vai tirar a média de vendas para para cada funcionário. Porém, observa que existe vírgulas, tá vendo? Existe vírgulas. O que você pode fazer para tirar essas vírgulas? Porque não tem como você vender meio produto. Não tem como você vender 0,3 produto. Ou você vende ou não vende. Então, para fazer isso aqui, ó, vocês marcam tudo isso, certo? Venham aqui no menu números. Vai clicar aqui, ó, aumentar a casa decimal. Veja que vai ficar assim, ó. Todos com 2 números depois da vírgula. Aí você diminui uma e diminui duas. Aí vai ficar arredondado, certo? Isso é uma forma rápida de você arredondar seus valores. Em outra aula eu ensino como inserir uma fórmula dentro dessa média para arredondar os valores já automaticamente, sem precisar vocês fazer isso. Tá bom? Pronto. E aqui agora encontramos a média. Vamos apenas pintar esses valores aqui, só para deixar diferenciado o espaço que a gente escreveu. Eu vou colocar ele com um azul bem clarinho aqui. Muito bem, vamos agora aqui para a tabela de pagamento. Na tabela de pagamento, certo? A tabela de funcionário, a coluna de funcionários será a mesma, até porque são os mesmos funcionários que nós temos aqui na fábrica de materiais de construção. Então, já que é a mesma coisa que nós vamos ter aqui, simplesmente você vem aqui em A4 e marca até A15, Ctrl C para copiar, ou clica no botão direito e copiar. Clica nesse espaço aqui, ó, em H4, nesse quadradinho aqui, que é onde vai ficar a tabela funcionários, a coluna de funcionários. Clica e você apenas, ó, aperta colar. Então veja que até a cor e a pintura foram copiados. Olha o que aconteceu, ó, não tem espaço. Então venham para cá, 2 cliques. Pronto.
Pronto, e depois aqui ao lado, tá certo? É só basta vocês virem aqui, dar uma pausa no vídeo e copiar esses valores, tá bom? Pronto. Feito isso aqui, tá certo? Aqui do lado vai ficar uma porcentagem, assim. Porque quando tem salário, tá certo? A gente tem que, às vezes, como trabalho no RH, temos que implementar o INSS, tá bom? E como está escrito aqui na outra tabela, o INSS ele tem um asterisco, porque ele vai apresentar aqui embaixo a condição, tá vendo? Tem duas células azuis que vai apresentar a condição desse INSS. Então, a gente vai escrever essa condição aqui para pagar o INSS, certo? Vamos ver aqui. Escrever aqui o INSS, coloco o asterisco, está em cima do 8, certo? E esse espaço aqui vamos deixar livre para escrever. Muito bem. Como isso aqui é salário, né? Vamos estar trabalhando com dinheiro. Então, vamos marcar todos esses números. Vai vir aqui em geral e vai trocar por moeda. Ou melhor, vamos trocar por contábil. Pronto. Fica mais organizado. Então, vamos marcar todos esses valores e a coluna do lado INSS e aplicar todas as tabelas. Todas as bordas, no caso. Pronto. Então, vamos colocar essas mesmas cores aqui nessa tabela. Para copiar as cores, sem copiar o texto, você clica no local que você quer copiar a cor e o texto. E lá onde a gente vê aqui, ó, aqui na página inicial mesmo, vocês vão ver que vai ter uma coluninha e um pincel, que é o pincel de formatação. Você clica nele e você vai ver que o seu mouse agora vai ter um pincel do lado. Clica e esse pincel vai colocar as mesmas cores que você escolheu para outra célula selecionada. De novo, ó, cliquei aqui, cliquei no pincel, ó, vai ficar piscando, clico no salário, ó, tá vendo? E ele colocou no lugar correto. Mesma coisa que a INSS, ó. Cliquei, colei, tá vendo? Aqui, ó. Então, vamos lá. Na célula H16 até J16, vocês vão mesclar, certo? Mesclar e centralizar. Mesma coisa vocês vão fazer na H17 até o J17. Vou mesclar e centralizar. Aqui, vocês vão escrever o seguinte texto. Eu vou copiar, tá certo? Porque eu já tenho escrito aqui. Mas só basta vocês pausarem o vídeo e copiarem um de vocês, tá bom? No computador de vocês, no caso. Aí está, certo? Vamos precisar agora aumentar um pouco essa tabela, porque veja que eu não tenho espaço, está cortando os nomes. Então eu aumento aqui, ó. Aumento um pouco este, aumento um pouco este e aumento um pouco este. Já apareceu esse aqui. Aumentar mais um pouco este. Apareceu de baixo agora. Esse aqui um pouco mais, um pouco mais. Agora esse aqui. Olha aí, agora apareceu tudo. Pronto. Vou colocar aqui a mesma coloração desse aqui. Clico. Como é que eu faço para copiar a coloração? Clico no lugar que eu quero copiar. Clico no pincel. Clico no lugar que eu vou colar. Tá vendo? Desmesclo aqui porque aqui não está mesclado. Então, mesclo de novo. De baixo também. Clico no lugar que eu vou copiar. Clico no pincel e clico no lugar que eu vou colar. Pronto. Muito bem. Observem que salário de R$ 1.000 até, ou seja, de 0 até R$ 1.000, o desconto que vai tirar do INSS é de 8%. E o salário acima de R$ 1.000, o desconto que eu vou tirar é 12%, ou seja, de R$ 1.000 para cima vai ser 12%. Isso aqui é uma função se. Ou seja, se meu salário for de tanto reais, eu boto tanto. Se não, eu boto tanto. É um se. E veja, como eu tenho duas condições aqui para um resultado, como eu vou fazer? Bom, simplesmente você vai fazer o seguinte: escolher uma dessas duas e tomar como verdade. Como assim? Ou você escolhe para ele calcular todos que estão até 1.000, tá certo? Ou você escolhe todos que estão acima de 1.000. Qual é a dica aqui? Como de 1.000 para cima é infinito, o cara pode ganhar 19 bilhões, quadrilhões, que ele vai sempre estar nessa condição. A gente vai escolher esse aqui, ó, salário até 1.000, porque vai de 0 até 1.000, tá certo? Não é infinito. Então eu vou clicar aqui, colocar igual, e escrever o se. Abro parêntese
E a primeira coisa que eu vou fazer é o teste lógico. Quem vai ser igual até 1000? O salário. Não é até? Para ele ser até tem que ser o quê? Ou menor, que é esse símbolo aqui, ou igual. Então eu tenho que colocar o símbolo de menor ou igual, por quê? Menor porque se for de 1000, de 0 até 999 vale. Mas não é até 1000? Se é até 1000, então 1000 tem que entrar. Então menos que 1000 e igual a 1000. E eu escrevo 1000. Daí eu boto ponto e vírgula e vou dizer, se esse salário aqui de Maria é até 1000, o que é que ele vai ter? Desconto de 8%. E o cálculo de desconto que eu já mostrei a vocês. Certo? O cálculo de desconto que vocês vão implementar é o seguinte, ó. Só um momento aqui. Não vamos ver essa função se não, certo? Vamos utilizar apenas o desconto, tá bom? Depois a gente utiliza a função se. Primeiro vamos aplicar só o desconto. Foi mal aí. No desconto, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão clicar no local e veja. Ele não quer o desconto de 8%? Ela aqui passou de 1000? Não, chegou até 1000. Não apliquem a função se, tá certo? Eu quero que vocês apliquem só a função desconto. Isso foi um erro meu, me desculpem. Então cliquem aqui, tá certo? Cliquem aqui no lugar do INSS, coloque o igual. Como é desconto, não tem nenhuma fórmula específica, simplesmente um cálculo matemático. Cliquem no salário, porque o salário aqui está sendo comparado. O salário vai ser multiplicado, multiplicado, símbolo de multiplicação, que é o asterisco, bota parêntese, por 8%. Escreve lá 8 e o porcento que está em cima do 5. 8% mais... Minto eu, peraí. Então, para dar desconto, desconto é tirar. Então, é o salário menos, abre parêntese, é o salário menos. Já cliquei no salário menos, botei aqui, ó. Vou clicar de novo no salário, porque o desconto é o salário multiplicado por 8, que vai dar o desconto de 8%. Multipliquei e escrevo lá, 8%. Fecho parênteses. Cliquei, ó, ele já vai me dar o desconto, já o dinheiro dele descontado, ou seja, com o INSS, tá certo? Ele vai receber esse valor aqui. Vamos ver esse daqui, ó. Ele é até ou passa de 1000? É até. Então, a mesma coisa. Abro igual, clico nele, já vou aplicar o desconto do INSS, tá certo? Que é esse valor menos 1000. O valor dele menos tanto. E veja o que a gente vai fazer, ó. Menos 980 menos, abre parêntese, clico de novo no 980, coloco o asterístico e boto. Se ele é até 1000, é 8%. Então, 8% e fecho parêntese. Entenderam? Se não entenderam, certo, podem falar comigo diretamente no zap. Professor, não entendi muito bem essa parte que o senhor falou, não. Deu uma complicada aí, explique melhor aí. Aí vocês pausam o vídeo que eu explico lá, sem problema, no WhatsApp. Eu falo com vocês no privado, certo? Porque aí não embanana cada um lá. Veja esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui ele tem mais de 1000. Então já vou fazer o mesmo cálculo que eu fiz aqui, só que em vez de botar 8, eu boto 12, porque não é desconto. Então, ó, clico no salário, clico aqui no local em branco, coloco igual para iniciar minha fórmula, clico no salário, desconto é sempre um número de menos, abro parêntese, clico no salário, multiplicado por 12. Veja que ele tem mais de 1000, é 1390. Então, multiplicado por 12. E boto o porcento e fecho parêntese. Olha aí, ó. Então, esse aqui é o dinheiro dele, certo? Já com o INSS descontado 8%. Ó. Tá vendo? É o salário dele com o INSS descontado em 8%. Isso aqui, que eu fiz, esse cálculo que eu acabei de fazer, vocês vão fazer em todos eles, tá certo? Vou dar outro exemplo aqui, ó. Esse daqui é 1.500, é mais que 1000. Então, coloco igual, clico no valor do salário de Fátima, que é 1.500, coloco menos, que é o desconto, que é tirar, abro o parêntese, clico no salário de novo e multiplico por, que no caso, como é mais de 1000, olha aqui, acima de 1000,
eu vou fazer por 12. Então, 12%. Lembre-se sempre de botar o porcento, senão dá errado, viu? Fecha o parêntese e dou Enter. Então, isso vocês vão fazer em todos, tá certo? E aí está, tá vendo? Todos os valores da gente implementados para a nossa tabela. Tá bom? Só uma questão que a gente pode estar fazendo é o seguinte, assim, ó. O desconto, certo, o bônus aqui, isso aqui foi um efeito, tá certo, de causa e condição. A questão da gente fazer uma tabela junta, unida dessa forma aqui, deixa eu mostrar a tabela por inteiro. A intenção de fazer isso é o seguinte, ó. Eu poderia utilizar não a condição do salário para dar o desconto do INSS. Eu poderia, em vez de INSS aqui, isso é um exemplo, tá certo? Não precisa ir modificando de vocês. Eu poderia fazer o seguinte, eu excluir esse daqui, certo? Eu simplesmente iria excluir isso. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu excluiria isso, certo? Não existe isso. Eu posso botar aqui, ó, bonificação. E a bonificação, ela viria a partir da média. Ou seja, quem tivesse uma média de 70 mais que 70, ganharia, sei lá, mais R$300 de bonificação. Como seria isso? Vou dar um exemplo, certo? É só um exemplo. Não precisa fazer. Vou dar um exemplo. Coloque igualdade. A bonificação de quanto? De 100. Aí seria aqui, ó, igual. Esse aqui teria que ser o quê? Se esse aqui, a gente poderia fazer o quê? Observar aqui, ó. Tá vendo? Se a média dele fosse a mais que 70, eu faria o quê? A bonificação. Não é mais que 70? Foi mal, cliquei lá, não foi? Na média, não é na média não, no salário. Clico no salário e coloco mais quanto? Isso aqui não é mais que 70? É 78. Então, se é mais que 70, eu boto mais 300. Olha aí. Bonificação. É de 1.300 o salário dele pela bonificação que ele ganhou. Se esse aqui, ó, não é mais que 80, não é mais que 70, 78, então ganha bonificação. Clico, boto o salário, mais a bonificação que a gente combinou que era quanto? 300. Esse aqui, ó, atingiu a média? Não, esse aqui, ó, a média dele foi 53, a média seria 70, então ele não vai ganhar bonificação. Eu boto igual, clico no salário, mais 0, porque a bonificação dele não foi nada. Então veja aí, ó, salário com bonificação é o mesmo, porque não ganhou, certo? É um exemplo. Veja outro aqui, ó, Fátima, tem 1.500 salário, mas não fez, não vendeu mais que a média. Então, igual, salário, mais a bonificação dela que é 0, tá certo? O importante aqui é o seguinte, pessoal. Não é a fórmula que você vai estar usando, não o que você vai estar fazendo. Não importa do jeito que você faça. Não importa o vínculo que vai ter. Contanto que esteja escrito em algum lugar da tabela, dizendo, olha, isso aqui funciona de tal jeito. Da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Olha aí, ó. O INSS está escrito aqui, ó. Salário de até 1.000, ganha tanto de desconto. Está escrito, certo? Então, essa é a aula de hoje, tá certo? Entender a relação das tabelas, aprendemos a fazer a pintura, aprendemos revisamos a média, né, que eu já ensinei, e aprendemos a observar uma condição escrita na nossa tabela para aplicar uma fórmula pré-definida, certo? Porque a gente pré-definiu que seria 8% e 12% para cada valor estipulado no salário. Tá bom? Qualquer dúvida, falem comigo no WhatsApp, tá certo? Eu sempre estou disponível para tirar a dúvida de vocês. E eu já ia esquecendo, tá certo? Eu deixei uma atividade com a secretária para vocês, tá bom? Então, seria interessante que vocês viessem aqui na recepção da Microhouse e retirassem, tá certo, lá a atividade. Essa atividade, tá certo, ela vai estar englobando todos esses que a gente viu, que é a questão de utilizar, eita, que negócio feio, peraí, que é a questão de utilizar tanto a média, como a gente fez, ó, tá vendo? Tanto média quanto essa questão de porcentagem, ó, tá vendo? Tá aqui, ó, 8%, veja que foi um cálculo de porcentagem que eu fiz, tá bom?
Então venham aqui, retirem a atividade de vocês e revisem ela em casa. E novamente, podem me pegar no Zap, lá no Zap, para falar comigo e tirar as dúvidas. Muito obrigado pela atenção.